Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui mais um domingo, o 81º domingo da nossa Escola Bíblica Online. Eu quero, antes de qualquer coisa, dar os parabéns a você que tem nos acompanhado por todo esse tempo, né? Você aí que gosta de estar estudando, né? Você tem que gostar, né? E aprender também, não só de ensinar, assim como eu, mas eu também gosto de aprender a palavra de Deus. Então, eu quero parabenizar você que nos acompanha por todo esse tempo e que você continue curtindo, compartilhando, comentando, né? A nossa escola bíblica vai continuar ainda online por algum tempo. Vamos ver o ano que vem como vamos fazer, mas eu pretendo continuar com ela online, porque assim só aprende aquele que quer, né? Então, a aula passada nós estamos estudando, adentramos aí a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Ele está começando a falar sobre julgamento, né? Não julgues, porque vai ser complicado, e os judeus ali estavam sempre julgando os gentios, né? E ali eles diziam que leis serão julgados baseado na revelação geral da palavra de Deus. Então, agora o apóstolo Paulo vai continuar falando sobre pecado. Nós estamos aqui adentrando o capítulo 2 da carta de Romanos, né? Vamos ver versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, Paulo vai usar aqui um estilo de escrita com um personagem imaginário. Ele não está falando para uma pessoa somente quando ele fala, ó homem. Na verdade, ele está falando a respeito dos judeus, né? Eles faziam muito essa diferença entre os gentios, aqueles que não nasceram em berço judaico, né? Que não eram judeus, né? E que estavam se chegando, porque Paulo se levantou para isso, para pregar para os gentios, para levar salvação aos gentios. E os judeus então se rebelavam, eles se colocavam, muitos deles, contra Paulo. Então Paulo diz aqui: quem julga? Paulo fala do judeu que está ali no capítulo 1. Dê uma olhada na aula passada, falando dos gentios e da sua pecaminosidade, do pecado dos gentios. Era comum os judeus julgarem os gentios. Eles os diziam que eles eram condenados, pessoas menores do que eles. Então, Paulo diz que os judeus se colocavam em posição melhor que os gentios. Ele os julga, mas pratica as mesmas coisas. Então, é igual a um gentio. E quando ele fala de juízo de Deus, é quando Deus julga cada um pela verdade. Então, o julgamento de Deus não é baseado na nacionalidade, na raça, na cor da pele. Não, é pela verdade. E a sua verdade está baseada na sua palavra. Então, preste atenção. Se não andarmos pela palavra, estamos sendo julgados por Deus, né? E esse julgamento, ele nos traz consequências. Então, às vezes passamos por determinadas coisas por causa do julgamento de Deus. Verso 3 e 4. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, os judeus achavam que recebiam um juízo especial de Deus, né? Por serem aquele povo escolhido que a Bíblia diz.
Mas quando o homem se coloca como santo, julgando o próximo e pratica as mesmas coisas, ele está zombando da bondade de Deus, que deve ser recebida por todo pecador, porque ele o conduz ao arrependimento. Então, Paulo está construindo a ideia de que tanto judeus como gentios são culpados pelos pecados na mesma medida, independente da raça. E todos os homens são pecadores. Versos 5 e 6, mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo a seu procedimento. Então, impenitente é aquele coração que não se arrepende, né, do pecado. É aquele coração duro. Ele acha que, na verdade, ele pecou, mas ele está certo, né? Ele pecou porque alguém o levou a pecar. Então, não é isso. Você pecou, eu pequei, porque foi escolha minha pecar. Eu podia escolher não pecar. Eu podia escolher não julgar, né? Então, nós temos que fazer sempre essa análise, né? Antes de julgar, antes de culpar as pessoas pelo nosso próprio erro. Paulo retoma a ideia de que o juízo de Deus não privilegia uma raça, mas segundo a prática de cada um, e acumula uma série de condenações. Nós não somos salvos pelas nossas obras. A nossa salvação nos leva a fazermos boas obras. Então, para o dia onde Deus vai derramar a sua justiça perante todos. E participarão desse dia quem? Judeus e gentios. Todos, né? A palavra de Deus é bem clara. Versos 7 e 8. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Olha como Paulo é bem claro quanto às nossas atitudes, né? Então, nesse juízo, nós temos aqui a vida eterna, que é a nossa salvação, né? A ira e indignação, que é a condenação de Deus. Faccioso se junta com pessoas para fazer o mal. Paulo não está falando de salvação pelas obras, né? Mas de quem tem fé verdadeira agirá fazendo o bem. É o que nós falamos agora há pouco, salvação não é pelas obras. A salvação nos leva a fazermos boas obras. Então, a sua vida será de honra a Deus, obediência ao que é correto, e se cair, irá se arrepender. Nós pecamos. Nós nos arrependemos, né? E recebemos perdão de Deus, sim. Somos trazidos de volta para a presença de Deus, porque o pecado nos separa de Deus, né? Verso 9 e 10. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego, glória, porém a honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Da mesma maneira que o mal que vem sobre a sua vida, né, trará ali tribulação e angústia pelo mal que nós fizemos, também quando nós fazemos o bem, virá honra e paz, primeiro para o judeu e depois para os gentios. Então, o julgamento de Deus não tem exceção. O judeu primeiro, porque recebeu o ensinamento, lá em Romanos 1, 16 e 17, você pode ler, fala sobre isso. Então, a fé vai realmente gerar a prática do bem. Verso 11 e 12, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Nós paramos, na verdade, ali, né? Nós lemos essa parte aí só para situarmos você nesse capítulo 2, e porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados.
Então, no sentido do pecado, não tem diferença de Deus entre judeus e gentios, por todos serem pecadores, tanto judeus quanto gentios. Os judeus que zelam pela lei, eles não conseguem cumprir 100% da lei, então estão pecando, né? Homens que não tinham conhecimento da lei e pecaram por conta de seu coração, vão ser julgados de acordo com o conhecimento que tiveram. Olha como Deus é justo, né? E todos que com lei pecaram, os judeus, diante do que a lei trata sobre os pecados, serão julgados. Então, conhecimento é tudo, né? Resumindo, todos serão julgados, judeus e gentios. Todos tinham condições de agradar a Deus com o conhecimento dado a cada um. Mas os dois grupos também tinham a possibilidade de desagradar a Deus com seus comportamentos que gerava condenação. Então, nesse resuminho aqui, gentios sem lei serão julgados baseado na revelação geral. Os gentios que eram antes de Jesus tinham a possibilidade de viver corretamente. Nós temos não só a lei para andarmos por ela, a palavra de Deus para andarmos por ela, mas nós temos aí a possibilidade de andarmos numa vida correta. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, a nossa escolha tem que ser sempre o que é verdadeiro, o que é correto. E os judeus com lei serão julgados baseado nas leis que foram reveladas a eles. Serão julgadas na rejeição do que Deus havia revelado pela lei. Verso 13 e 14, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, ouvir a lei apenas, né, não traz justificação, não traz perdão, mas os que praticam serão perdoados. Estão falando aqui dos judeus. Por natureza, instinto, percebendo a vontade de Deus por aquilo que foi criado. Se eles não têm lei, mas agem de forma correta, têm possibilidade de agradar a Deus, não sendo judeus. Existe uma revelação que Deus deixou para todos, a fé. 15 e 16, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o seu evangelho. Então, Paulo vai mostrar que Deus deixou gravado no coração do homem, na mente, Deus gravou na consciência humana normas de bondade que capacita os seres humanos que não conheceram as leis escritas a agradar a Deus. Por isso, o que rejeita a Deus, ele é culpado. Então, quando nós nascemos, já nascemos com bondade, mansidão, paciência, tudo isso dentro de nós. Nós só precisamos fazer as escolhas corretas. Então, existe no gentio que não tem na lei, mas ele age corretamente. Ele revela essa norma que Deus colocou no coração dele. Mostra que ele se recusa ou se defende. Por exemplo, uma criança, quando faz algo errado, seu semblante muda, né? Mesmo sem ter o conhecimento da lei. Então, ela demonstra que a sua consciência o acusa, né? Muitas vezes nós fazemos algumas coisas ou falamos algumas coisas e a nossa consciência nos acusa. Né? Na hora nós achamos que está certo, mas depois nós vamos ver que estávamos errados, né? Não devíamos ter falado ou não devíamos ter tomado aquela atitude, pela nossa consciência. Às vezes nem conhecemos o que a palavra de Deus diz a respeito, mas nós sabemos por aquilo que Deus gravou no nosso coração. Então Paulo está falando de uma ação aqui consciente. Todos serão julgados por meio de Jesus Cristo. Os judeus baseados no que receberam e os gentios também. Gentios antes de Cristo não o conheceram, mas
podiam conhecer a Deus pela revelação geral, que era dado para todo mundo, né? O meu evangelho, quando falo, o evangelho que Paulo anunciava, que vinha de Deus. Então, judeus e a lei. Agora Paulo começa a pegar profundamente. Ele está falando à igreja de Romanos, né, de Roma. Ele está ali enviando esta carta. Verso 17 e 18. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Paulo vai falar aqui aos judeus e à lei ali do Antigo Testamento. Quando ele fala tu, ele está se referindo ao judeu. Nós já falamos, ele está falando aos romanos, a igreja de Roma, né? Então, ele fala que você aí, judeu, que aprendeu a lei, tem orgulho disso, Paulo qualifica esse personagem. Então, verso 19 e 20, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instintos de ignorantes, mestre de criança, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Persuadido quer dizer que você foi convencido, né? Paulo continua qualificando o judeu, que acreditava ser um modelo superior. 21, 22. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina ídolos e lhes roubas no templo? Então Paulo passa a trabalhar esse judeu orgulhoso e vai buscar o coração desse judeu. Veja bem, não é só judeu que tem esses sentimentos, né? Nós também temos, né? Alguns deles nós temos em nosso coração. Então, esse judeu queria ensinar os outros. Conhecia a lei, mas não ensinava a ele mesmo. Nós conhecemos a palavra de Deus e muitas vezes passamos por cima dela, né? Como diz, damos uma de migué, né? E passamos aí por cima. Achamos que não tem nada a ver. Então, essa pessoa trazia os mesmos erros que ela queria ensinar. Os judeus consideravam os gentios ignorantes, menores diante de Deus. Então, eles se idolatravam, né? Um judeu que tem a lei, mas não age como quem tem a lei corretamente. 23 e 24. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, quando um judeu se declara servo de Deus e não age corretamente, ele está desonrando a Deus. Leia lá em Isaías, capítulo 52, verso 5. O foco de Paulo é no que o judeu é melhor do que o gentio se ele age errado. Ele tem que ser exemplo, assim como nós. Como falamos que somos crentes, que somos convertidos, que servimos a Deus, que somos servos de Deus, nós vamos à igreja, assistimos os cultos, ouvimos a palavra, louvamos a Deus e fazemos errado. As pessoas estão nos olhando. Nós temos que ser testemunhas, queremos ganhar a nossa família, mas agimos de tal forma errado que eles não vão querer servir ao Deus que nós servimos, não tem mudança, né? Não tem arrependimento. Então, quem é o verdadeiro israelita? Verso 25 e 26. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Olha como é claro. Israelita é o judeu, né? Ali que Paulo está se referindo. A circuncisão era o sinal da aliança entre os judeus. E como se esta aliança não tivesse valor, ela foi quebrada.
né? Porque ele fala dos gentios não circuncisos, os judeus falam, que obedecem à lei, então é considerado como tal. Então, judeus circuncidados que pecam, não praticam a lei, eles são considerados incircuncisos, não circuncidados. E os gentios que não foram circuncidados, praticam a lei, que acontece? Eles são considerados circuncidados. Então, Paulo iguala gentios a judeus, né? Paulo iguala aí os dois. Então, na questão de aliança com Deus. Então, a circuncisão gera obediência a Deus. A circuncisão gera também desobediência a Deus, que é a incircuncisão. Então, circuncisão geraria judeus obedientes ou não. Só o sinal não tem valor se não estiver acompanhado de uma vida com Deus. Podemos aplicar ao batismo. Se não tem vida com Deus, não tem batismo. Então as pessoas acham que vão descer as águas do batismo e ali se tornarão cristãos. Não, elas só vão ter a vida transformada se elas andarem com Deus, se elas obedecerem à palavra de Deus. Foi-lhe dada a oportunidade de uma nova vida. Ela fez a escolha. Então, ande pela palavra. Desculpa. E você terá uma nova vida. Então, nós lembramos de vários que não eram judeus, né? Mas foram incluídos na Bíblia, servo de Deus. Nós temos Ruth, que era uma moabita. Nós temos Raabe, que era uma prostituta, né? Se converteram e se tornaram servos de Deus. Verso 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. A ti, ele se refere a judeu. Então, o gentil expõe, ele faz contraste, né? Rejeita, tem só o conhecimento, a letra e não a prática. Então, o verdadeiro israelita é aquele que tem obediência a Deus em sua vida. Verso 28 e 29, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, judeu não é o exterior ou um sinal, mas é o que é obediente a Deus no coração e espírito. É quando o sinal demonstra conversão. Isso está em Deuteronômio 10, verso 16. O que Paulo fala é que não é nada novo, já existia na lei. Então, Paulo demonstra que, olha, eu não estou falando novidade, vocês deviam saber disso, está lá em Deuteronômio, né? Então, agora, Paulo vai responder às objeções. Então, nós vamos entrar no capítulo 3, verso 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, no capítulo 1, Paulo falou do pecado. No capítulo 2, a prática da lei, judeus e gentios agradando a Deus. Agora, no capítulo 3, Paulo vai falar das possíveis objeções às questões que foram faladas. Então, depois que Paulo fala que judeus e gentios são iguais, então, qual a vantagem de ser judeu? Se o que vale é a circuncisão do coração, qual a utilidade que o judeu tinha? Qual a utilidade dos sinais da aliança? Então, Paulo não diz que os judeus não tinham privilégios por serem judeus. O que Paulo está dizendo é que o privilégio dos judeus era a sua responsabilidade. Eles receberam as revelações de Deus.
Eles deveriam se gloriar por serem um povo escolhido por Deus para receberem a palavra de Deus e agir de forma diferente, ser grato a Deus. Então, verso 3 e 4, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, Paulo está dizendo, a infidelidade de Israel fez Deus não cumprir as promessas dele? Em Levítico 51, 4, o julgamento de Deus é justo. Quando o ser humano olha para Deus, ele vai ver um Deus justo e fiel. Deus nunca vai ser infiel, mesmo o homem sendo infiel. Ele é fiel à palavra dele e não ao homem. Ele não vai abençoar a vida daquele que não é fiel a ele, daquele que não obedece à palavra. Mas aquele que é obediente, ele derrama das suas bênçãos. As promessas de Deus no Antigo Testamento, todas serão cumpridas, inclusive as de julgamento. A incredulidade atrai sobre o incrédulo o julgamento de Deus. Verso 5 e 6. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto para aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Então, lume é a luz, né? A luz de Deus. Se a injustiça de alguns judeus demonstrou a grandeza da injustiça, da justiça de Deus, por que não ser injusto também? Paulo diz que se Deus é justo e aplica a sua justiça sobre o injusto, então é melhor ser injusto. Porque quando sou injusto, eu testemunho da justiça de Deus. Paulo entende que alguns poderiam pensar assim, mas Deus não poderia revelar os erros de Israel. Teria assim que derramar a sua justiça, porque se ele fosse injusto com os israelitas, ele não poderia julgar o mundo com retidão. Então Deus fará justiça para todos. Amém? Judeus e gentios. Vamos ficar por aqui. Próxima aula estaremos aqui firme e forte, trazendo a palavra de Deus. Espero que tenha clareado bem a sua mente. Essa coisa de judeu e gentio, circuncisão, incircuncisão, é muito complicada, mas aqui toda essa explicação, ela clareia bem a nossa mente e nos faz entender. Amém? Então, que você tenha aí um excelente domingo na presença de Jesus, com a sua família, que você tenha gostado desta aula e te espero na próxima. Amém? Um beijo grande no seu coração.